Obrigado, Fabiano. Pessoal, agora sim vamos ouvir a palavra oficial da noite. Pastora Lidiane, vem cá. Deus te use com muita graça, com muita sabedoria, com unção. Pessoal, sexta-feira é feriado, maioria aqui, ninguém trabalha. Queria que você viesse aqui, que eu quero compartilhar uma palavra também de Deus contigo, tá? No culto da palavra, vai ser muito bom. Pastora Lid, tenho certeza que Deus vai te usar, tá? Tenho um carinho enorme com a pastora Lid, com o pastor Jefferson, com os filhos, e é sempre bom te ouvir, tá? Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida dela. Amém, irmãos? Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que para mim hoje mais cedo eu falei com meu marido que é um dia difícil de pregar. Porque assim, todos sabem que o nosso irmão partiu. Então assim, para nós que acompanham ela é um pouco difícil, mas o Senhor tem planos para todos nós não sabemos. Então assim, é um culto da vitória. Eu agradeço a minha oportunidade para o pastor, mas o pastor, ele me conhece e ele sabe que eu não consigo pregar mais ou menos nessa linha. E eu vou pregar o que o Senhor mandou pregar. Então ele tem responsabilidade com a palavra dele, não é com a minha. Então eu quero que os irmãos não se apeguem a mim no que eu vou falar, porque eu orei, eu jejuei e pedi para que o Senhor falasse através da minha vida, somente isso. Porque eu reconheço a minha pequenez diante dele. E eu reconheço também a grandeza da palavra dele. Ela é suficiente para nossas vidas. Ela não precisa de enfeite nenhum. Então eu vou falar o que o Senhor pediu para me falar nessa noite. E eu espero que os irmãos possam atentar para essa palavra. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Todos conhecem essa história. Mas cada vez que uma pessoa prega em cima de uma palavra, o Senhor dá uma visão diferente. Às vezes a pessoa prega, depois vai vir outra pessoa, vai pregar sobre essa mesma passagem, e o Senhor vai entregar algo diferente para ela. E toda palavra ministrada, ela aberta, ela jamais voltará vazia. Amém? A palavra do Senhor fala: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando, acordando do sono. E ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Se hoje eu fosse dar um título para essa mensagem, seria: o homem de Deus procrastinando as coisas de Deus. O homem de Deus flertando com o mundo. Porque a palavra do Senhor vem nos falar sobre a vida de um homem que sua mãe era estéril. E por muito ela orar por ela e esse pai ser homem e mulher temente de Deus, conhecedor da palavra, eles queriam ter um filho, mas ela não podia, pois era estéril. Mas o Senhor, vendo aquilo, Ele o abençoou e deu essa vitória na vida daquela mulher. Mas Ele disse também a ela: ele vai nascerá e viverá como nazireu. Sansão, filho de Manoá, mãe estéril, da tribo de Dan, foi o terceiro juiz de Israel. Quando ele já estava mais velho, ele foi juiz naquela terra por volta de 1777 a.C. a 1157 a.C., sendo sucessor de Abdon e antecessor de Eli.
Sansão, que significa pequeno sol. Então a palavra do Senhor vem nos falar algumas coisas sobre esse homem, e ele traz algumas referências para nossas vidas muito atuais. E eu refleti muito sobre essa palavra. E eu falei, Senhor, é essa mesmo? De jejum, e o Senhor me confirmou. Então a palavra do Senhor vem falar o quê? Uma mulher estéril, o Senhor abençoou, ela teve um filho, e ele tinha que ser nazireu. Na palavra do Senhor nós vemos 3 nazireus completamente até sua morte: Sansão, João Batista, Samuel. Mas tinha outros também por um período de espaço. Eles poderiam ser nazireu por um período de espaço, eles se consagravam um determinado período para alcançar alguma graça. E depois que ele terminasse aquele período de nazireu, de voto com o Senhor, eles tinham que raspar sua cabeça, dar os seus cabelos ao sacerdote para que fosse queimado no altar em consagração. Isso, mais algumas coisas que tinham que ser sacrificadas. Esses eram os que faziam por etapa, para alcançar somente algumas coisas. Sansão não. Sansão nasceu dentro do ventre de sua mãe, ele já foi consagrado ao Senhor. Então ele nasceu nazireu. E esse homem, essa criança, ela foi crescendo. E com seu pai e sua mãe ensinando os princípios e o que era o nazireado. Nazireado ou nazireu. O que é esse voto? Esse voto, a pessoa, ela não pode fazer 3 coisas. Ela não pode beber vinho, nada derivado da uva. Não é somente o vinho, nada derivado da uva. Nem nada que foi feito daquilo, nem o suco, nem nada. Não podia cortar seus cabelos. Não podia tocar em nada que fosse morto. E nem podia participar também de velórios. Nem se fosse de sua família ele podia participar. Esse homem foi crescendo, sendo ensinado e prestando atenção em seu pai e sua mãe. Ele cresceu, fortificou-se e aprendeu o que deveria ser feito. Mas ele ficou muito robusto. E a palavra do Senhor fala que ele era um homem muito visto, um homem muito robusto, provavelmente um homem muito bonito, tanto de rosto como de corpo, porque robusto era uma pessoa muito aparentada. E esse homem, ele começa a caminhar. E por muito tempo ele foi juiz, e algumas coisas ele fez, deu certo, porque ele estava caminhando diante da direção de Deus e de seus pais. Porém, quando ele percebeu que ele era o juiz daquela terra, ele começou a andar por caminhos que não deveria. Então ele, nas suas ida e vinda, a palavra do Senhor fala que ele desceu até Timnã, terra dos filisteus, onde habitava aquele povo que não tinha temor nenhum de Deus. Ali ele ia, voltava. E numa dessas idas e voltava, os seus olhos se encheu por uma mulher, uma filisteia. E numa dessas idas, a palavra do Senhor vem falar para nós que ele foi acometido por um leão que viu e o atacou. E a palavra fala que ele rasgou esse leão e jogou ali mesmo. Foi embora, foi até sua mãe e seu pai, não contou do leão, mas contou da mulher. Pai, mãe, eu fui na terra de Timnã e vi uma mulher belíssima, e eu a quero como minha esposa. Quando sua mãe e seu pai ouviu aquilo, eles ficaram decepcionados, entristecidos, pois era a primeira etapa de Sansão. Ali começou a desobediência. Pois sua mãe falou: não tem alguém da sua casa, da sua família, da sua parentela para que possa se casar, que seja julgo igual, que não seja, que seja dos seus costumes, do nosso costume. Pois ele falou: não, eu quero aquela. Então convenceu seu pai e sua mãe para que fosse até aquela terra e a casa daquela mulher e pedisse em casamento. Isso aconteceu. Então Sansão passou a ver o costume daquele povo, os rapazes daquela época,
que eram os rapazes também que viviam nas orgias, nos templos de Dagom, Mamon. E ali eles faziam bastante orgia naquele lugar. E eram assim, quando eles iam fazer festa, era festa por 7 dias, a semana inteira bebendo, na bebedice, na glutonaria. E ali assim por diante. Por diante assim fazia. E esse homem, vendo aqueles costumes, ele quis fazer da mesma forma em seu casamento. Que ele fez, ele preparou um banquete, uma festa, um estrondo de festa durante 7 dias. Ele não quis fazer conforme o seu costume. Esse é o outro erro dele. Em vez dele fazer o costume da sua terra, do seu povo, ele fez o costume do outro povo. Então, quando esse Sansão vai para essa festa, ele pega sua mãe e seu pai e vai por aquele caminho de novo. Então ele se lembra que ele tinha matado um leão. E aí, por curiosidade, ele volta naquele leão e vê a carcaça dele ali. E ali estava ali habitando várias abelhas, uma colmeia. E ali ele pega o favo de mel, se delicia e leva para o seu pai e para sua mãe. Eles não sabiam que era da carcaça. Outro erro: colocou a mão em algo morto. E ele foi. E nesse casamento, quando aconteceu, eles ficaram ali por alguns dias. Então, no primeiro dia, ele pega e já coloca à frente daquele povo ali um enigma. E falou: se quem souber descobrir, eu darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. E vice-versa, quem não conseguir, vocês me darão. E assim aconteceu. Mas no terceiro dia ninguém sabia. No quarto dia todo mundo já começou a ficar desesperado. Então foi atrás da sua esposa e começou a apertá-la, a indagá-la, a forçar que ela fizesse, que senão mataria toda a sua família. E ela começou a ficar murmurando na cabeça de Sansão: qual é? Porque senão minha família vai morrer. Qual é? Porque senão eu vou morrer. Qual é? Porque senão tudo vai acabar. Então ele, não aguentando, no 7º dia, ele acaba contando a história. História não, o enigma para ela, resposta. E ela diretamente vai para o líder e conta. O líder dos filisteus e conta. Então ali ao entardecer, os filisteus vai até diante de Sansão e conta a resposta do enigma. Sansão fica entristecido, magoado e envergonhado, pois a sua esposa o traiu. Então ele pega, se afasta, vai, mata lá 30 filisteus, pega aquilo ali, traz, põe ali e vai embora para a casa do seu pai, entristecido. Mas passou alguns dias, ele voltou até a casa de sua esposa. E ali seu pai já tinha dado aquela mulher em casamento a outro homem filisteu. Então ele fica muito entristecido com aquilo. E aí ele fala: como assim? Minha esposa. Creio eu que quando ele viu aquela mulher que já tinha decepcionado, e o seu pai a entrega a outro homem, ele ficou muito triste. Então Sansão continuou. Mas ele não parou por aí. Porque por muitas vezes o que ele deveria ter feito ele não fez. Até essa etapa aqui, o que ele deveria ter feito ele não fez. A vontade de fazer talvez era tão pequena que já não fazia mais parte daquilo, da vontade de Deus na vida dele. Ele já tinha esquecido que era um nazireu, provavelmente, porque ele começou a praticar algo do outro povo. A palavra do Senhor fala que ele quis parecer com os jovens daquela época. Aqui eu abro um parêntese. Aquele homem era um nazireu, um homem separado por Deus, um homem que cresceu nos costumes de Deus. E por ver aquele povo lá, com aqueles seus costumes, seus olhos se encheram. E aí começa a fraqueza do homem.
porque já tinha começado lá na desobediência de seus pais. E aí ele toca no defunto, e aí ele vai mais à frente, bebe vinho ali com aquele povo, faz todo tipo de coisa que não deveria. A palavra do Senhor fala que ele fez tudo que não devia, e ele era um juiz. E a única coisa que Deus queria dele era que ele levantasse um exército para cuidar do povo de Deus, para impedir que os filisteus chegassem até ele e matassem aquele povo. E nem isso ele conseguiu, pela sua janela da alma, que são os olhos dele. E aí eu abro um parêntese: onde estão os nossos olhos? Qual é o defunto que você tem colocado a mão? E qual é o mel que vocês têm bebido, tomado? Pois a palavra do Senhor fala que o mel, quando ele bebeu, ele se deliciou daquele mel. Era algo gostoso, docinho. Ele se fartou daquele mel. E quantas vezes nós não somos atraídos por alguns favos de mel lá fora? E quantas vezes nós não somos atraídos pelo nosso olhar? Porque a palavra fala que nós temos uma raiz pecaminosa. E nós vamos errar mesmo. Então aquele homem, ele errou na sua vida. A palavra de Deus fala que ele, mesmo sendo aquele homem de Deus, instruído por Deus, ele já não tinha mais prazer. A palavra do Senhor fala também que depois disso tudo aconteceu, porque teve as matanças. Ele pegou 300 raposas e jogou, colocou fogo e soltou no meio da plantação daquele povo e destruiu tudo. E depois, sabe, aconteceu muitas coisas ali. Todos vocês conhecem a história. E por último, Sansão, ele não percebeu que o Espírito Santo do Senhor já tinha afastado dele. E quando Dalila adverte, antes dele ter Dalila, ele se prostituiu com outra filisteia. Ele não poderia. E depois dela, ele foi, pegou Dalila, e Dalila foi comprada pelos filisteus para que colocasse diante daquele homem para descobrir o seu ponto fraco, para que ele fosse morto. Porque aquele homem, mesmo ele estando desse jeito, eles queriam a morte daquele homem. E Dalila o fez. Ela pegou com seu jeitinho, ela induziu, ela fez tudo o que deveria fazer, usada pelo próprio Satanás. E ela conseguiu extrair dele, porque teve uma hora que ele não aguentou mais, e ele acabou falando da onde vinha sua força. Enganado, ele achava que era sua força, era pelos seus cabelos, mas não era. Então Dalila pega, quando ele dorme, Dalila manda cortar suas 7 tranças. E aí quando ela percebe que eles já estavam chegando para poder levá-lo, ele só falou: eu vou matá-lo, eu vou fazer da mesma coisa que eu fazia outrora. Não tinha percebido que o Espírito Santo do Senhor já havia se retirado dele. Pois ele era um nazireu e não praticante. Era um servo do Senhor e não era realmente servo do Senhor. Pois temos olhos e não vemos, temos boca e não falamos, temos ouvidos e não ouvimos, e temos mãos e apalpamos o que não devemos. E sabe onde que nós escutamos isso? Alguns falando aí, mas essa é a nossa verdade. Porque nós temos olhos para ver tudo que está acontecendo em a janela da nossa alma. Nós temos ouvidos para escutar a palavra do Senhor, boca para falar e mão para fazer, para ir, e não fazemos. Então, como nós estamos? Como nós estamos? Qual é o mel que nós temos bebido? É uma palavra de reflexão para nossas vidas. Pois aquele homem, no seu último momento de vida, ele foi, um pouco antes, a palavra do Senhor fala que ele foi colocado como palhaço no meio daquele povo. Pois ele foi um homem escravizado pelo aquele povo, para colocar como girar um moinho.
com seus cabelos raspados, com seus olhos furados. Então o povo pegava ele, levava para o templo de Dagon e fazia com que ele fosse como palhaço, como entretenimento. Só que aquele povo esqueceu que o cabelo dele ia crescer. E um certo dia, ele vai para dentro desse templo e ele é amarrado. E o Senhor fala para ele. Não fala, ele percebe. Mas no seu momento de desespero, ele relembra quem ele era. Ele relembra o que sua mãe falava. Ele relembra o voto que ela tinha feito desde o ventre da barriga dela. E ele não percebeu. E só agora ele estava percebendo. Então, amarrado, açoitado, visto como palhaço. Então ele abre um clamor ao Senhor Jesus. Creio eu que ele pediu perdão. Creio eu que ele se redimiu diante daquele povo, diante daquele Deus, que era o próprio pai dele. E pediu mais uma vez que desse a força a ele, devolvesse. Então o Senhor o fez. E ali, a palavra do Senhor fala que em toda a sua vida, ele matou mais pessoas, foi na sua morte. E aí eu escuto alguém falando, mas a pessoa se suicida, ela vai para o céu? Não posso responder, não sou Deus. Mas eu creio em uma coisa, que o pecador, quando ele se arrepende diante de Deus, ele é levado com o Senhor. E sabe como eu tenho certeza disso? Porque eu olho para a cruz do Senhor Jesus, quando ele estava do lado de um pecador, de ladrões. E aquele pecador se arrepende naquele último momento e fala: Senhor, quando tu entrares no paraíso, lembre-se de mim. E o Senhor fala: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então isso é o quê? Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, ele volta para nós a hora que ele quiser, independente do jeito que você for. E aí você já parou para analisar o que você vai colocar diante dele? Como estão as suas mãos? Como estão as suas vestes diante de Deus? Você está na casa do Senhor, aprendendo, sendo ensinado, sendo instruído. E por muitas vezes o mundo lá fora vira uma bandeja de mel. E muitas vezes nós nos deliciamos lá mesmo. E não adianta falar que não é, porque é. Nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos amou primeiro. Essa é a nossa melhor. Porque a maior vitória que nós temos foi a morte dele na cruz. Foi a morte dele. O que mais nós vamos querer? Se ele já morreu pela minha vida e pela sua vida, a única coisa que ele pede é que nós façamos filhos dele. Filhos, servos é consequência de filho. Tem gente que acha que precisa primeiro ser servo, primeiro você precisa ser filho, reconhecê-lo como pai. Em João fala, você precisa ser filho. Seja filho e consequentemente você é servo, porque você automaticamente, você entende quem é Deus e aí você faz o trabalho do Senhor no arado. E aonde nós estamos? Qual é o nosso favo que estamos chupando? É uma palavra de reflexão. Sabe o que eu vi ontem na madrugada? Uma menina jovem gritando, pedindo pelo amor de Deus que não levasse a mãe. E ela já tinha sido morta, já tinha sido levada. Sabe o que é isso? O Senhor voltou na vida dela. Ela conheceu Jesus primeiro do que todos nós aqui. Ela sabe quem é Deus primeiro do que nós. E aí, se ele voltar para nós, nós saímos dali. Porque é bem assim que o Senhor é. Ele não escolhe lugar, ele não escolhe dia, ele não escolhe pessoa. Se ele chamou, acabou, é isso ali mesmo e pronto. E aí, quando nós apresentarmos diante daquele Deus, como estarão as nossas vestes diante do nosso Pai? Consagrar, a palavra consagrar é separar, é ser separado.
muitas vezes nós sabemos o que é e não fazemos. Nós temos que entender que o Senhor, Ele está batendo na porta e muitos não estão abrindo. Sabe por quê? Estão procrastinando a palavra de Deus. Sabe o que é procrastinar? Adiar, deixar para depois. Você está deixando Deus para depois. Você está deixando no seu ministério Deus para depois. Às vezes você fica aí no banco, não vou fazer nada não. É Deus para depois. Você deveria evangelizar alguém. É Deus para depois. Você deveria falar da palavra do Senhor. É Deus para depois. Por que que nós somos assim? Por que que nós somos assim? Nós precisamos entender que a palavra do Senhor precisa ser falada. Aí você pode até pensar, mas eu não sou capaz. O Senhor escolhe os que não são para ser. O Senhor escolhe os que não são capazes de nada, porque Ele escolhe as coisas mais terríveis para ser. E não é título, e não é nenhum estudo, nenhum currículo que vai fazer você entrar no céu. É a sua intimidade, é o que você tem com o Senhor. E nós estamos deixando isso para o lado. Por que nós estamos deixando Jesus para o lado? Porque nós estamos deixando o próprio Deus de lado. E deixando de fazer o que é a única coisa que Ele pediu. Ir pregar o meu evangelho. Sair, curai, pregai. Quem nós somos? Quem nós somos? Eu sou falha. Eu sou muito falha. Talvez eu seja a mais falha aqui dentro. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele esquadrinha toda a nossa vida. O Senhor pode voltar para a sua vida. E Ele vai precisar olhar as suas mãos. Ele vai te chamar pelo nome. Ele não vai te chamar ou vem cá, ou irmão, ou aquilo. Não, é Ana, é Paulo, é Jéssica, é Danilo. É isso, é o seu nome. Está escrito no livro da vida. Mas e suas vestes? Como estão? Quem será eu diante do Senhor Jesus? Eu quero pedir perdão ao Senhor Jesus todos os dias, todos os minutos da minha vida, porque eu não sei o dia nem a hora que Ele vai voltar para mim. Talvez se eu tivesse perdido meu filho, eu talvez nem sei como eu estaria aqui hoje. O natural da vida é que nós enterramos os nossos pais. E ontem eu vi uma cena que me doeu na alma. Uma menina gritando, berrando, pela misericórdia do Senhor. Mas ali já tinha acabado-se tudo. Ali já não tinha mais tempo. E ali naquela hora você não vai poder falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Mais uma chance. A sua chance é hoje. A sua chance é agora. E não deixa, não mais procrastina a sua chance diante de Deus. Aonde você estiver, fale. Abre a tua boca e fale: Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. E eu sou muito falha. Como eu sou falha diante de Deus. Ele morreu, Ele deu seu sangue por mim, sua carne por mim. E eu sou falha. Eu sou pecadora. Eu peco todo dia. Aí você fala: mas pastora, peca muito. Sabe por quê? Eu sou carne. Eu sou carne. E sabe como eu não vou pecar muito? Quando eu estiver me consagrando ao Senhor. A minha intimidade com o Senhor é que fala tudo. Então sabeis entender a intimidade do seu irmão com Deus. Respeite, pois ninguém sabe. Só cabe nós nos arrepender diante de Deus e falar com Ele: Senhor, Tu és tudo, eu sou nada. Sabe qual que é o seu dever? Entre no quarto, feche a sua porta e vai falar com Ele. Fale com Ele, porque o fardo dele é leve. O meu não, o meu é pesado. E Ele fala: troque comigo. Será que nós estamos trocando os nossos fardos? Porque muitas vezes nós carregamos ele muito pesado.
e não entendemos que o fardo é para colocar nele, para levar para ele. E o dele é leve. O dele é leve. O que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Por quê? Moisés, suba no meu lugar. Porque o medo me tira da presença de Deus. Essa é a verdade. Medo de muita coisa nos tira da presença do Senhor. Mas eu te falo uma coisa. Assim como Deus chamou Paulo e instruiu aquele homem naquela época para ser e confrontar muita gente que era, chamou Sansão para ser a mulher estéril, como ela ia ter filho, chamou Davi pecador, chamou Moisés. E sabe qual que é o nosso lugar que nós estamos querendo e ficando? É na janela. Assim como a mulher de Davi estava, quando ele cantava, dançava na presença de Deus, porque a arca estava chegando. E aquela mulher, lá na janela, ela começou a olhar com olhos maus para aquele homem que estava adorando Deus do jeito dele. Quem sou eu? Quem é você? Como estão as suas vestes? Como está a minha veste diante de Deus? Isso aí Ele pode voltar para você. Reflita, é uma palavra de reflexão. É uma palavra para refletir. Porque quando a tampa do caixão fecha, ali se acabou tudo. Mas é uma nova etapa. Porque nós somos peregrinos numa terra estranhas. É o que o Senhor nos fala. Então por que nós amamos tanto esse mundo e não conseguimos nos desabter dele? Por quê? Porque tudo nos atrai. Por quê? Se o que ele pediu é só para nós estar diante dele e fazer o que ele pede, e só o que nós faz é nos deixar levar pela vida, pelos véus da vida. Por quê? Ele já morreu, ele já derramou o sangue. A nossa irmã, ela tomou a última ceia dela, ela comeu o corpo de Cristo, ela tomou o sangue do Senhor, ela se redimiu diante de Deus, ela está na glória. Mas e se ele voltar para alguém que não tivesse mais tempo nem de piscar o olho? Um dia, como meu filho capotou o carro, ele não ia ter nem tempo de pedir perdão para o Senhor pelos pecados dele. Ele capotou e quase morreu. Como está as nossas vestes? Você mãe, você pai, o que você tem ensinado dentro das suas casas para os seus filhos? O que você tem ensinado para eles ser diferente? Porque nós temos que ser diferentes. Eles têm que nos olhar, ver a diferença e falar: eu quero ser como aquele povo, porque aquele povo vai para o céu. Mas não, nós estamos pegando o mundo e enfiando dentro da igreja. Por quê? Porque nós queremos tanto pegar as coisas do mundo e colocar aqui dentro. Se nós formos chamados para ser diferente, nós é que temos que mostrar para o povo que nós vamos para o céu, porque Deus nos criou, nos mostrou o caminho, e nós estamos procrastinando e deixando para depois, para falar para esse povo para depois. Não faça mais isso na sua vida, porque se você não tiver mais tempo, o Senhor, Ele te conheceu desde quando você era uma semente. O Senhor, Ele está à porta, batendo. Não sabemos a hora e nem o dia, nem aonde, nem o lugar, mas Ele voltará. E Ele voltará talvez para você, para alguém da sua família. E o que você tem pregado e tem ensinado para os seus filhos sabem que existe céu e inferno? Os seus filhos sabem que existe a palavra do Senhor e tem que ser ensinada? Será que vocês estão fazendo como Jó fazia?
inculcando a palavra de Deus na vida dos filhos. Porque esse é o nosso dever, inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Mãe, o dever de educar, de ensinar, de instruir é nosso, é de mãe. É de mãe. Mas sabe qual que é o nosso problema dessa geração? Quando nós queremos evangelizar alguma pessoa, sabe o que nós fazemos? Eu não, porque eu não tenho esse costume, quem me conhece sabe. Eu pego o meu telefone e vou passar uma mensagem para outro crente. Não é para uma pessoa que não é crente. Não, eu vou encher um grupo de palavra de Deus, porque outro crente vai escutar também. E aí o que acontece? Todo mundo passa mensagem para crente. Para crente. Para gente que já conhece a palavra. Passa mensagem para quem não sabe quem é Deus. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo com algumas coisas que não são necessárias. Necessária é o reino. Necessária é a porta ser aberta. Necessária é o seu nome ser chamado. Necessária é Deus ver suas vestes e reconhecer você. Mas essa noite, que você possa refletir. Eu quero chamar os irmãos até aqui, até o altar do Senhor. Nós vamos ministrar um louvor. E sabe qual é a palavra para nós hoje? O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas no seu devido tempo. Sabe como? Entre no seu quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Chegou a hora de falar com Deus. Deus, Ele é tão fiel que nada que Ele faz é em vão. Nada que Ele faz é em vão. Levante, coloque sobre os seus pés, irmãos. Venha até o altar do Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus. É uma palavra um pouco dura de reflexão para a sua alma, mas eu não poderia deixar de falar o que o Senhor colocou em meu coração para falar. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é tão fiel que você está aqui hoje porque Ele permite. Venha até o altar do Senhor. A palavra do Senhor fala em Tiago 4:4. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Em Romanos 12:2 fala: não conformeis com as coisas desse mundo, mas renovais as vossas mentes, para que conheceis o Pai, para que conheceis o que Ele quer de ti. Deus, Ele é fiel. Ele tem bênção para você, desde que você esteja diante dEle e sendo fiel a Ele. Nada mais importante é você ser fiel e ter um relacionamento com Deus. A sua prioridade tem que ser o relacionamento com o Senhor. É entrar no seu quarto, é se debruçar. Talvez o seu chão, o seu tapete nem vê mais a cor do seu joelho. Como você quer receber algo de Deus? Como? Como nós vamos receber algo de Deus se nós não nos colocamos diante desse Deus? Feche seus olhos. Vamos ministrar um louvor aqui. E que os irmãos reflitam na letra desse louvor. Aleluia, Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele
Chegou